Então, vencer esses 2 jogos em 2 circunstâncias diferentes faz com que o Coritiba ganhe uma sequência legal de parte mental, principalmente. Muito bem, 12h54, este é o bate-pronto para o consórcio Servopa. Sua próxima conquista começa aqui e KTO.com, onde a diversão acontece. Bem, vamos voltar a falar do Atlético Paranaense, o Furacão que tem o jogo aí contra a equipe do Flamengo na quarta-feira e ainda repercute a derrota de ontem para o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Alexandre Senechal. Vamos lá, porque a gente tem o Wesley Carvalho respondendo as perguntas na coletiva de imprensa, fazendo uma avaliação do que foi essa derrota para o Fortaleza por 1-0, o jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão entrou com esse time bastante mexido, né? Bastante reserva. O Wesley Carvalho primeiro faz uma avaliação sobre como foi essa partida deste domingo. Muito bom, porque da mesma forma que é treinado a equipe A, entre aspas, que as pessoas chamam, é treinado também os suplentes. Como eu disse, é um elenco. Então, assim, quando você consegue manter a mesma estrutura e manter o mesmo padrão, porque nós construímos muito a partir de Bento. Nós tivemos uma chance de Marcelo, que saiu dos pés do Bento, rodou com o Pedro e chegou no corredor contrário, e o Esquivel fez o cruzamento e nós, no terço final, acabamos errando. Então, assim, nós construímos, nós marcamos, e aí futebol são detalhes. Não fomos tão eficazes no primeiro tempo, nós poderíamos ter saído na frente, e no segundo tempo nós pagamos no momento de distração ali, levamos o gol. O Wesley Carvalho também fala sobre essas escolhas, né, para a partida deste domingo. O Atlético entrou com um time bastante modificado, ele não quis chamar de time reserva, ele chamou de time alternativo. Primeiro, nós não temos uma equipe alternativa, nós temos um elenco do Atlético Paranaense e eu reconheço que todos eles são bons e merecem meu respeito e merecem oportunidade sempre. Então nós trouxemos para o jogo de hoje o que nós entendemos dentro do planejamento para as 2 partidas de Copa do Brasil e de Brasileiro que estariam melhores, estariam aptos para poder fazer um jogo como foi bem equilibrado aqui. Fica ruim porque se levar um gol nos 15 minutos finais, isso dá toda derrota ela é dolorida, né? Mas também serve muito de aprendizado para o futuro, tanto dos atletas como também de todos nós da comissão técnica. E para fechar, ele fala sobre esse resultado, né? Ele disse que gostou da atuação do Atlético e que só ficou um pouco chateado por conta da derrota em Fortaleza. Gostei dos atletas que entraram. O William também está vindo de uma lesão. O Marcelo tem muito tempo que não joga. Precisava de um tempo mais para poder mostrar. Está também apto para poder estar disputando posição. Então, assim, levando no contexto todo do que foi planejado, tão satisfeito, mas um pouco chateado pelo resultado. Futebol precisa do resultado, infelizmente. Isso que nos deixa muito chateado e nos tira um pouco do normal, mas nós temos que ter mental forte, equilíbrio, porque nós sabemos toda a situação desse elenco, como te retratei aqui, dos jogadores que tem muito tempo que não joga. Então, assim, estou muito satisfeito com o que eles apresentaram aqui hoje, dentro do contexto. Não com o resultado, mas dentro do que foi apresentado dentro do jogo, do que a gente vem treinando, de propor o jogo, de construir, de competir. Então eu não tenho como reclamar deles, eu tenho que parabenizá-los. Wesley Carvalho satisfeito com o desempenho, mas citou aí 2 coisas que o Atlético vai precisar na quarta-feira, né? Um mental forte e, com certeza, o resultado, porque empatar não basta. Uma vitória por 1 gol leva a decisão para os pênaltis contra o Flamengo na Copa do Brasil. Precisa vencer por 2 gols na Arena para conseguir a classificação para a semifinal de forma direta e não ter que passar pelo sofrimento dos pênaltis, né? Porque foi assim contra o CRB na terceira fase, foi assim contra o Botafogo nas oitavas. O Atlético tem a chance de repetir o feito mais uma vez na quarta-feira contra o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, mas aí é teste para cardíaco, né? Mas eu vejo o seguinte, a situação o Flamengo construiu uma vantagem de jogar pelo empate. Assim, você olhando, o primeiro resultado mais viável para o Atlético seguir é ganhar nos pênaltis. Ele precisa ganhar de 1 gol de diferença. Conseguir levar para os pênaltis, né? Vencer o jogo. Ele tem que vencer o jogo primeiro. Sim. Né? Se ele não vencer o jogo, não adianta nada. Então, o resultado mais viável é arrastar para a decisão para os pênaltis. É fazer 1 gol e ganhar o jogo de 1-0, de 2-1. Depois, construir a vantagem de 2 gols para passar direto. Então, acho que nesse esquema de preparar a parte mental, o Atlético tem que se preparar muito para a disputa de pênaltis, acho.
Eu, como treinador, trabalharia muito eu acho que isso vai ser trabalhado. Sem trabalharia muito as cobranças. E o Atlético já tem duas na sua memória, né? E bem recente, contra CRB e Botafogo, pela mesma competição. E tem uma estatística muito positiva, né? Acho que nas últimas 10... São 10 vitórias, né? Em mata-mata. Últimos 10 vezes que o Atlético foi pra disputa de pênalti, ganhou todas. Inclusive contra o próprio Flamengo, né? Isso. Já recentemente aí. Nos pênaltis na Copa do Brasil de 2019, no caminho pro único título do Furacão na competição. Ganhou do Palmeiras lá em São Paulo nos pênaltis também? Não, o Palmeiras passou direto. O Palmeiras foi direto. Passou com o gol do Terence, 2-2. Isso. Exato. Então, assim, a primeira possibilidade do Atlético é ganhar nos pênaltis, que é fazer um golzinho de diferença. Fazer uma vitória mínima. Né? A segunda é ganhar por 2 gols de diferença. Então ele tem que trabalhar a equipe para essas circunstâncias. Mas não adianta querer ganhar de 2-0 se não fizer 1-0 primeiro. Sem dúvida nenhuma. Às vezes você pensa em fazer o segundo gol antes do primeiro e acaba não fazendo nem o primeiro nem o segundo e perde a vaga. Então acho que o Atlético tem que trabalhar muito essa questão mental que o Wesley destacou, exatamente para entrar em campo com a tranquilidade de administrar um resultado que, quando começa o jogo, é favorável ao adversário, né? O Flamengo. O Flamengo entra com a vantagem. E assim, a gente já teve esse ano mesmo, claro que uma competição diferente, mas um jogo do Flamengo contra o Atlético, né, pelo Brasileiro, em que o Flamengo começou com muito ímpeto, dominou o Atlético no primeiro tempo, tanto que essa foi uma das vitórias de viradas do Turra, né, por alterações no segundo tempo. E eu não sei exatamente como o Flamengo vai se comportar aqui. Eu acho que o Flamengo vai tentar impor o jogo. Acho que o Flamengo geralmente vai tentar impor o jogo em qualquer lugar que jogue. Vai caber ao Atlético conseguir segurar isso e se impor dentro da partida também. Porque o Atlético que precisa vencer. Só que o Flamengo tem um baita de um elenco. O Flamengo tem um baita de um time. É muito difícil jogar contra o Flamengo. E mesmo sem o Bruno Henrique vai ter... O Bruno Henrique é reserva, né? Mas o Bruno Henrique... Agora tem Luiz Araújo, tem Cebolinha, Everton Ribeiro. Ele voltou no segundo tempo contra o Atlético, né? Então o Flamengo vinha até agora sem contar com o Bruno Henrique. Ele tinha entrado já, né? Mas assim, pouquinho, né? Tava voltando aos pouquinhos. Acho que o primeiro gol dele foi contra o Atlético agora. Foi. No retorno. No retorno. Então assim, é difícil porque... Não dá pra considerar ele um desfalque, por exemplo. Não, porque ele não vinha... Mas tem a possibilidade da volta do Gabigol, tem a possibilidade da volta do Léo Pereira. Vai dificultar ainda mais. Pois é. E eu acho que o Atlético precisa manter a sua estrutura... Vidal, só corrigindo, perdão. Ele tinha marcado contra Grêmio e Alcas antes, tá? Ah, tá, boa. Obrigado. Na volta dele aqui, ele já tinha jogado em junho alguns jogos e contra Grêmio e Alcas ele marcou. Mas tá fora do jogo, né? Tá fora do jogo, né? Não vai ser cirúrgico o caso dele, que a gente até citou, a gente vai falar sobre isso. Ele poderia até ser titular, né? No começo da partida, o Bruno Henrique, especulava-se isso, né? O Sampaoli, ele tem uma característica que ele gosta de jogar com o Gerson aberto pela ponta, né? E daí ele coloca ali o Arrascaeta de meio, o Everton Ribeiro pela direita, o Gerson pela esquerda, o Vitor Hugo de meia, né? De volante, na verdade, junto com o Pulgar ou o Thiago Maia, que seja quem for que vai jogar o Pulgar provavelmente. E eu acho que pro Atlético isso é bom, porque apesar de controle de posse de bola, o time fica um pouco mais pesado, né? E o Atlético tem aproveitado muito a velocidade. O Atlético tem usado de contra-ataque, o Atlético tem o Canóbio, que apesar das falhas de tomada de decisão, ele é um jogador que a velocidade é o ponto forte dele. E o contra-ataque pode ajudar muito. Ele fez um baita jogo no Maracanã. O Vitor Roque é um cara muito explosivo que consegue ajudar nesse contra-ataque. Então acho que se jogar dessa maneira, se manter a estrutura tática que jogou o Flamengo contra o Atlético no Maracanã, o Atlético pode levar uma vantagem legal. Agora, se o Atlético colocar a ponta para forçar em cima dos laterais, aí a situação vai ficar difícil. E o Flamengo vai jogar um 4-1-4-1, né? Essa formação tática do Flamengo, né? A ideia de jogo do Sampaoli é mais ou menos essa, né? Ele monta ali com Everton Ribeiro, o Vitor Hugo. O Vitor Hugo fez, né, no jogo lá contra o Atlético, a aproximação ali na jogada com o Wesley na lateral, na ultrapassagem, né? Sim. O próprio Everton Ribeiro, ele aproxima ali para fazer aquela triangulação. E do outro lado tem o Gerson com a Arrascaeta e a passagem do lateral esquerdo, Ayrton Lucas, né? Então é um estilo que o Flamengo joga. Um time bem encaixado.
Extremamente bem encaixado, inclusive. E começa muito jogo ali atrás, porque o Davi Luiz tem muita qualidade para sair jogando, né? Enfim, então o Flamengo é um time muito bem estruturado. Aí precisa ver se Gabigol vai jogar ou não, ou vai jogar o Pedro, que não muda muito, né? São dois atacantes muito perigosos. Enfim, é a estrutura que o Atlético tem que estudar do Flamengo e buscar alternativas para vencer o jogo, porque precisa vencer o jogo, né? Isso e a tendência é manter aquela estrutura de Bueno, Canóbio e Vitor Roque, né? Sim. Na parte da frente ali. O grande problema no jogo do Maracanã foi que o Bueno tava muito mal. Sim. Ele não conseguiu jogar. Né? Ele tava totalmente desligado. Se eu não me engano, ele foi a primeira substituição. Ele foi mal. Foi mal. Mas então, aí assim, ele foi mal. Precisa do Bueno. Mas ele foi mal porque ele estava mal ou o sistema que o Wesley montou para enfrentar o Flamengo não funcionou para ele, assim, para o Vitor Bueno? Não encaixou o estilo de jogo dele no estilo que o Wesley colocou em campo. Essa é a questão também pra gente analisar, né? Tem essa questão pra análise. Porém, eu tô falando de ação individual mesmo do jogador. Tentativa de passe, drible, ele errou. Uma coisa leva a outra, né? As ações que ele fez, ele acabou errando. É claro que talvez ele não estava se sentindo tão confortável assim na posição que estava jogando, da maneira que estava jogando, né? Mas as ações individuais, a perda de posse de bola, pra mim, diz muito mais aí sobre o momento do atleta, sobre o dia que ele tá, né? Porque o Vitor Bueno fez grandes jogos já, né? Contra o Alianza Lima, fez um jogaço. E teve a questão do cansaço, né? Teve a questão do cansaço já contra o Palmeiras. O cansaço foi um negócio que pesou pro Atlético, né? O desgaste a partida contra o Palmeiras foi muito pesada, porque o time saiu atrás, 2-0, teve que correr muito para buscar o empate, pegou o Palmeiras com um time alternativo, né? Mas um time muito bem colocado em campo pelo auxiliar do Abel Ferreira, que nem veio pro jogo, né? Que ele estava suspenso. Então, assim, o jogo tirou do Atlético, e não foi o desgaste físico de correr, foi o desgaste emocional, claro, né? A soma de tudo que aconteceu no jogo, porque foi um jogo altamente tenso, né? Você ter que buscar um resultado de 2-0, e isso cria no clube o desgaste não só físico, mas o emocional, né? Então acaba afetando no geral, e o Atlético carregou esse desgaste para a partida lá do Maracanã e sentiu muito, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? No segundo tempo, o Fernandinho, que é um cara que geralmente acaba o jogo inteiro, ele tava muito cansado. Muito cansado, e isso tava bem claro. O Fernandinho nem jogou contra o Palmeiras, né? Então... Nem jogou, No geral, porque ele tava suspenso, né? Sim. Então, assim, foram vários jogadores que sentiram esse desgaste no geral, né? Não teve o Madison, não teve o Kelvin, teve o Madison. Pois é. O que foi uma mudança significativa, né? Porque muda o estilo de jogo. O Fernandinho tem a bola longa muito forte nas costas do lateral esquerdo, geralmente. E o Ayrton Lucas, apesar de ser um lateral muito bom, ele deixa o espaço porque ele ataca muito, né? Então, assim, o Flamengo, com essa formação que jogou contra o Atlético, ele é muito forte fisicamente, principalmente. Por conta de ter Gerson, de ter jogadores que auxiliam bastante na marcação. É um jogo de altíssimo nível. Vai ser um jogo de altíssimo nível. Acho que tá muito aberto. Eu acho que nada vai me surpreender. Se o Atlético fizer 2-0 e classificar direto, não me surpreende. Se levar para os pés, não me surpreende. Se o Flamengo vir aqui ganhar, não me surpreende também. Como dizem os analistas, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É isso. 1h08. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Atlético Paranaense. O Furacão tem esse jogo na quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Você vai acompanhar aqui na Jovem Pan News a transmissão deste jogo a partir das 8 da noite nesta quarta-feira. Siga votando aí na nossa enquete. Os jogadores do Coritiba querem o Thiago Kozlowski como técnico efetivo. Você concorda com eles? 86% votando que sim. Não esqueça de deixar o seu like ali no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Compartilhe também a programação aí com seus amigos, né, nas suas redes sociais. Tem ali a setinha ali do compartilhar, você vai lá, né, clica no compartilhar, coloca nas suas redes sociais o link para os seus amigos também sintonizarem aqui o nosso bate-pronto na Jovem Pan News, no Jovem Pan Grupo RIC no YouTube. Bem, vamos para o intervalo. Na sequência,
A gente vai falar mais da dupla Atletiba, tem mais informações para você que está ligado aqui com a gente do Campeonato Brasileiro, enfim, tem muito mais para você. O consórcio Servopa, para você que está planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma, é o ideal. Tudo pode ser realidade com o consórcio Servopa. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora os juros do consórcio, né? A correção monetária é muito mais baixa e muito mais acessível do que você buscar, por exemplo, um financiamento para comprar um carro, né? No consórcio você paga realmente o que o bem vale e no financiamento você paga às vezes até 2, 3 vezes o que você vai investir ali na compra do seu bem. E olha só, KTO.com, todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vamos pro intervalo, voltamos na sequência com muito mais para você aqui no Bate Pronto. Tem mais do Coritiba, mais do Atlético e mais informações do esporte. Voltamos já, mas no intervalo seguimos com a nossa live aqui no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Você está ouvindo Bate Pronto, Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram, Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação. Muito bem, 1h11. Este é o nosso bate-pronto aqui na Jovem Pan News. Daqui a pouquinho aí no próximo bloco vamos falar do Maurício Garcês, o novo atacante que está chegando para o Curitiba. Tem mais aí do Atlético Paranaense, né? Esse aí fechou mesmo? Tá fechado já. Tá fechado. Já tá em Curitiba, inclusive. Já tá aí. Tá, chegou ontem no final da tarde. Ele é amigo do Guilherme, lá é de Sófia. Ele é amigo do Guilherme? É, o Guilherme, o Carlos Gustavo. Pacheco tá perguntando aqui quais teus palpites pra Copa do Brasil. Não, eu vou. Vamos lá, vai passar o Furacão. O Furacão passa. Nos pênaltis. Zico. Não, pô. O Furacão passa nos pênaltis. Quem mais que quer saber? O Corinthians passa do América nos pênaltis. Meu Deus do céu. Quem que tem mais? Copa do Palmeiras e Grêmio São Paulo. Bahia. São Paulo elimina o Palmeiras. Grêmio e Bahia. E o Grêmio passa do Bahia. Semifinais aí, Atlético e América, Grêmio e São Paulo. Semifinais da Copa do Brasil. Atlético, mas você falou que o Corinthians ganha do América? Atlético e Corinthians e Grêmio e... Ele deu os palpites e falou as semifinais. Não. É Atlético e Corinthians e Grêmio e Palmeiras e Bahia. São Paulo. Pronto, tá aí. Meus palpites são esses aqui. As semifinais serão... Isso, Atlético e Corinthians e... Iguaçu e Patriotas. E Grêmio e São Paulo. São os meus palpites. Palpite. Você vai apostar nesses? Vou. Isso é palpite, Linhares. Lá na sexta-feira eu mandei mal, né? Cravei. Ali eu dei parabéns. Parabéns. A gente vai ver no quarto bloco. Eu vou dizer uma coisa. Eu dei parabéns pra turma aí. A classificação do Andraus, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Até assim, não foi um negócio de outro mundo. Agora... O PSTC tirar o Patriotas aí quebrou a banca. Não, tá louco. Única derrota do Patriotas na competição foi justamente essa. O Torno perdeu um jogo, tinha ganhado fora, o empate Sevilha empatou o jogo com um a mais desde o primeiro tempo. Reginaldo Vital. A gente vai falar sobre isso, mas desde o primeiro tempo o Patriotas com a mais. Quando teve a disputa de pênalti, o Vital estava expulso, ele estava lá no meio da torcida do PSTC, na ala dos visitantes lá. Tanto que os jogadores foram todos lá pro alambrado, né? E o Vital se abraçando com os torcedores. Linha, 1 minuto para o fim do mundo, perguntando se a gente não vai falar da transferência do Vitor Roque. Claro